Escolher os maiores jogadores brasileiros de todos os tempos não é uma tarefa fácil. O Brasil já revelou alguns dos maiores gênios da história do futebol. Mas como definir quem realmente foi o melhor? Alguns conquistaram mais títulos, outros encantaram o mundo com seu talento dentro de campo. Uns foram decisivos em Copas do Mundo, enquanto outros brilharam nos clubes. Neste vídeo, vamos relembrar grandes craques que marcaram época, considerando tanto suas conquistas quanto a qualidade do futebol que apresentaram. E claro, como toda lista, sempre haverá polêmicas. Será que o seu jogador favorito está aqui? Vamos descobrir juntos. Se você nunca viu Dirceu Lopes jogar, saiba que ele foi um dos maiores camisas 10 do futebol brasileiro. Ídolo eterno do Cruzeiro, formou uma dupla lendária com Tostão e foi peça-chave na conquista da Taça Brasil de 1966. Com um drible refinado e uma visão de jogo espetacular, muitos dizem que ele merecia mais espaço na seleção brasileira, mas acabou ofuscado pela concorrência de craques da época. Um verdadeiro xerife da defesa, Ricardo Rocha era um zagueiro seguro e técnico que liderava as defesas por onde passava. Foi peça importante na conquista do tetracampeonato mundial em 1994, mesmo sem atuar na fase final por conta de uma lesão. Nos clubes, brilhou por São Paulo, Flamengo e Real Madrid. Um dos heróis da Copa de 1970, Everaldo foi um lateral esquerdo sólido e técnico, peça essencial no time que encantou o mundo. Foi um dos primeiros jogadores do Grêmio a ganhar destaque na seleção e se tornou uma lenda do clube gaúcho. Simplesmente o jogador com mais títulos na história do futebol. Daniel Alves revolucionou a lateral direita com sua técnica, inteligência tática e liderança. Brilhou por Sevilha, Barcelona, Juventus e PSG, conquistando tudo o que disputou. Mesmo aos 39 anos, ainda foi convocado para a Copa de 2022, provando sua longevidade no esporte. Lateral com uma das canhotas mais potentes da história. Branco ficou eternizado pelo gol de falta contra a Holanda na Copa de 1994. Um chute perfeito que ajudou o Brasil a seguir rumo ao tetracampeonato. Além disso, teve passagens marcantes pelo Fluminense, Internacional e clubes europeus. Antes de Cafu, quem dominava a lateral direita da seleção brasileira era Jorginho. Ele foi um dos destaques do time tetracampeão de 94 e sempre se destacou pelo cruzamento preciso e a capacidade defensiva. Um jogador que talvez não receba tantos holofotes, mas que teve um papel crucial na história do futebol brasileiro. Um dos volantes mais discretos e eficientes que o Brasil já teve. Mauro Silva foi peça-chave no Tetra de 1994, sendo um verdadeiro cão de guarda no meio-campo. Tinha um desarme preciso e uma leitura de jogo impecável, tornando-se referência na posição. Capitão da seleção na conquista do bicampeonato mundial em 62, Mauro Ramos foi um zagueiro elegante e técnico. Diferente da maioria dos defensores da época, ele não precisava usar força excessiva para desarmar os adversários. Sua inteligência e posicionamento faziam o trabalho. Além da seleção, brilhou no São Paulo e no Santos. Extremamente versátil, Zé Roberto jogava como volante, meia ou até lateral esquerdo com a mesma qualidade. Brilhou no Bayern de Munique e na seleção brasileira, onde fez parte de grandes campanhas na década de 2000. Calmo, frio e extremamente técnico, Dida foi um dos goleiros mais subestimados da história do futebol brasileiro. Brilhou no Cruzeiro e depois no Milan, onde conquistou a Liga dos Campeões e se consolidou como um dos melhores do mundo. Pela seleção, foi reserva de Marcos em 2002 e titular em 2006, sempre demonstrando segurança debaixo das traves. Quando se fala em bola parada, poucos foram tão letais quanto Marcelinho Carioca. Ídolo do Corinthians, ele marcou gols decisivos e ajudou o time a conquistar vários títulos importantes. Sua precisão em cobranças de falta era assustadora.
Além disso, sua liderança e personalidade forte fizeram dele um dos jogadores mais emblemáticos dos anos 90 e início dos anos 2000. Se você acha que goleiro só defende, então nunca viu Rogério Ceni jogar. Com mais de 130 gols na carreira, ele se tornou o goleiro mais artilheiro da história do futebol. Ídolo do São Paulo, foi decisivo na conquista do Mundial de 2005 e deixou sua marca com cobranças de falta e pênaltis precisos. O mestre das cobranças de falta, Juninho Pernambucano, marcou época no Lyon e no Vasco, sendo reconhecido mundialmente por sua precisão absurda em bolas paradas. Além disso, era um meio-campista técnico e inteligente, sempre decisivo nos momentos importantes. O animal. Edmundo foi um dos atacantes mais talentosos da história do Brasil. Rápido, habilidoso e com um faro de gol impressionante, ele brilhou com as camisas de Vasco, Palmeiras e Fiorentina. Mas seu temperamento explosivo muitas vezes o colocou em polêmicas. Ainda assim, quando estava inspirado, poucos eram capazes de pará-lo. Bellini entrou para a história como o primeiro capitão a erguer a taça de campeão mundial em 58, eternizando o gesto. Zagueiro forte e seguro, brilhou no Vasco e no São Paulo, sendo fundamental também no bicampeonato de 62. Sua liderança e raça fizeram dele um verdadeiro símbolo da seleção brasileira. Habilidade pura. Djalminha era um verdadeiro gênio da bola, dono de dribles desconcertantes e passes mágicos. Brilhou no Deportivo La Coruña e no Palmeiras, mas teve poucas chances na seleção brasileira. Um dos maiores camisas 10 que não teve espaço na seleção. Alex brilhou no Palmeiras e Cruzeiro, encantando os torcedores com sua técnica, visão de jogo e gols espetaculares. No Fenerbahçe, virou ídolo absoluto e um dos maiores estrangeiros da história do futebol turco. Poucos foram tão vitoriosos no futebol quanto Mário Zagallo. Como jogador, fez parte dos elencos campeões de 58 e 62, sendo peça importante no ataque. Depois, como técnico, comandou o Brasil no tricampeonato de 70, com um dos maiores times da história. Ainda voltou em 94 como coordenador para ajudar no Tetra, um verdadeiro gênio do futebol brasileiro. Considerado um dos maiores zagueiros da história, Domingos da Guia era sinônimo de classe e técnica. Atuando nos anos 30 e 40, ele revolucionou a posição, mostrando que um defensor não precisava apenas dar chutão, mas também podia sair jogando com elegância. Ídolo no Fla e no Boca, foi um dos grandes nomes do futebol sul-americano de sua época. A enciclopédia do futebol. Nilton Santos foi um dos primeiros laterais ofensivos da história, revolucionando a posição nos anos 50 e 60. Bicampeão mundial com a seleção, jogou a carreira inteira pelo Botafogo e é até hoje considerado um dos maiores defensores que o Brasil já teve. O único jogador da história a disputar 3 finais consecutivas de Copa do Mundo. Cafu foi sinônimo de regularidade e explosão pela direita. Capitão do Penta em 2002. Ele acumulou títulos pelo São Paulo, Roma e Milan, sendo referência na posição. Sua resistência física e capacidade de chegar ao ataque faziam dele uma peça-chave em qualquer equipe. Quando se fala em lateral esquerdo, poucos nomes surgem antes de Roberto Carlos. Dono de uma das pernas mais potentes da história, marcou golaços inacreditáveis, como o famoso chute contra a França em 97. Foi um dos pilares do Real Madrid e do Brasil, sendo fundamental na conquista do Penta em 2002. O eterno capita. Carlos Alberto Torres foi o líder da seleção brasileira na Copa de 70. Um lateral direito completo, que sabia defender e atacar com a mesma qualidade. Seu estilo de jogo influenciou gerações de laterais, e ele segue sendo um dos maiores defensores da história do Brasil. Chamado de Rei de Roma, Falcão foi um dos meio-campistas mais elegantes da história do Brasil. Dono de um passe refinado e uma visão de jogo incrível, brilhou no Internacional e na Itália, sendo considerado um dos maiores jogadores do futebol brasileiro.
Quando o Brasil precisou, Tafarel sempre esteve lá. Ídolo da seleção, foi fundamental na conquista do Tetra em 94, brilhando nas disputas de pênaltis. Seguro e decisivo, seu nome virou sinônimo de grandes defesas. E até hoje, os brasileiros repetem: vai que é tua, Tafarel. E esses foram os primeiros 25 jogadores da nossa lista dos maiores brasileiros de todos os tempos. Mas calma, os melhores ainda estão por vir. No próximo vídeo, vamos revelar os 25 nomes finais, incluindo os maiores craques da história do Brasil. Quem será o número 1? Deixe seu comentário. Qual jogador não poderia faltar na parte 2? Você concorda com a lista até agora? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e traz mais vídeos como este. Nos vemos na parte 2.